Salve, enxadristas! Tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos estudos de finais e vamos seguir estudando os finais de bispos. Desta vez trazendo o final de bispos com mais peões. E temos aqui uma posição bastante conhecida, a posição de Fine. Fine foi o grande mestre americano Reuben Fine, jogador na década de 30, considerado os melhores jogadores do mundo. Chegando na década de 50, Fine toma a decisão de abandonar a sua carreira de jogador profissional de xadrez e segue a carreira de psicólogo, também com muito sucesso. Apesar de abandonar os tabuleiros como jogador, seguiu escrevendo livros de xadrez e muitos deles fazendo a relação entre xadrez e psicologia. Vamos ver aqui a posição que foi estudada por Fine, onde ele definiu 4 passos para que as brancas vençam esta posição. Seguindo os 4 passos, a vitória fica bastante fácil. Então vamos ver aqui esta posição, vamos falar dela inicialmente. Temos as brancas com o rei em G1, um peão em F2, um peão em G2, um peão em H3, um bispo em C3, um peão em B2 e um peão em A2. As pretas com o rei em G8, peão em H6, um peão em G7, F7, bispo C7, peão na casa A6. Já podemos ver aqui, mais uma vez, que as brancas possuem vantagem material, um peão a mais na ala da dama, ou seja, possuem uma maioria de 2 contra 1 nesta ala, onde vamos ter potencialmente, após a sequência de trocas, o surgimento de um peão passado para as brancas. Mas vamos precisar saber conduzir a posição após a criação deste peão passado. Então, por isso, a Ruben Fine acabou criando, ou seja, dando vida aí a 4 passos importantes para a vitória das brancas aqui. Mas nessa posição as pretas jogam primeiro e seguem com G6. Temos as brancas jogando rei F1. Primeiro passo. Fine leva em consideração a centralização dos reis aqui. Ele diz que é necessária a centralização do rei das brancas, aliada ao bispo, para que os dois possam agir de forma eficaz no tabuleiro. As pretas seguem com rei F8, também com a mesma ideia de centralizar seu rei e lutar aqui nesta posição. Temos rei E2, rei E7, rei D3, rei D6, rei C4, rei C6. Notem que os reis agora estão em oposição e centralizados, prontos para a luta. Vamos agora para o segundo passo. Após a centralização do rei junto ao bispo, Fine diz que o segundo passo é justamente o avanço da maioria de peões. Então vamos ter aqui B4, as pretas jogam bispo em B6, atacando o peão de F2, temos F3, bispo C7, A4, bispo B6. Após bispo B6, vamos falar do nosso terceiro passo. Nesta posição, as brancas estão prestes a criar um peão passado com avanço do peão até a casa B5, peão de B4, B5, tendo aqui a possibilidade de criação do peão passado. Neste momento, as pretas respondem à posição jogando o movimento bispo em B6, que é um movimento de bloqueio para o peão. Justamente aqui vai surgir o terceiro passo que devemos saber. Fine diz que em posições o adversário vai bloquear o nosso peão passado com o bispo, desde nós devemos propor a troca de bispos, que será evitada pelo nosso adversário, já que existindo essa troca, vamos chegar no final de reis completamente ganho, no caso aqui para as brancas. Obviamente, com a saída do bispo do nosso adversário, vamos continuar tentando trabalhar com o avanço deste peão. Então aqui temos o seguinte movimento, bispo em D4 jogado pelas brancas. Obviamente as pretas vão evitar a troca dos bispos e respondem com bispo C7. Temos B5, A captura B5, A captura B5, cheque, e finalmente surge o peão passado das brancas. Aqui as pretas têm 3 possibilidades de movimento. Aqui tem rei D6, rei D7, rei B7. Se tivéssemos aqui o movimento rei D6, uma das grandes possibilidades, ou a grande possibilidade das brancas, seria simplesmente jogar B6, inclusive seguido de rei B5 nessa posição, sendo decisivo. Se as pretas tentassem agora aqui rei em D7, teríamos mais uma vez B6. E notem, após bispo em G3, teremos o movimento rei D5. Rei D5 guarda a ideia de bispo em E5 e B7 nesta posição. Vamos ter aqui bispo em F4. Logicamente, o jogador de pretas não quer movimentar o rei e ceder a casa C6 ao rei do adversário. Então temos aqui bispo em F4, B7, e obviamente não devemos seguir com rei C7 devido a bispo E5 cheque, trocando os bispos, e as brancas ganham o final de reis. Temos aqui bispo em B8 e após bispo B8 teremos finalmente bispo em E5. Agora, se as pretas tentam, por exemplo, o bispo A7, teremos a coroação do peão e perda material e perda do bispo por parte das pretas. Então vamos voltar à posição. Após B5 cheque, também temos o movimento rei B7. Com rei B7, vamos seguir o nosso quarto passo. Notem que com rei B7,
o rei das pretas está prestes ou quase bloqueando o nosso peão. Nossa estratégia aqui deve mudar. Quando o bloqueio era do bispo, ficaremos sempre propondo troca de bispos. Neste caso, vamos seguir o raciocínio de finais de reis e peões, quando nós temos um peão passado, distante, que atrai o rei do adversário, e levamos nosso rei para o lado oposto do tabuleiro para capturar os seus peões. Vamos seguir a mesma ideia aqui. Vamos agora contar com a penetração do rei na ala contrária à do nosso peão passado. O nosso peão passado vai atrair, vai chamar a atenção do rei adversário. Então aqui, o jogador de branca joga rei D5, as pretas seguem com o bispo em B8. Notem que o rei continua em B7 para não ceder a casa C6 ao rei branco. Temos B6 e após B6 temos a limitação do rei, fica bloqueado aqui o peão pelo rei, obviamente, mas o rei limitado à sua defesa. E tiramos também do bispo a possibilidade de casas como A7 e C7 no tabuleiro. Então vamos ter movimento de bispo. Temos aqui bispo em H2 e após bispo H2 teremos o movimento bispo em E5, um movimento muito forte. Ele não só propõe a troca de bispos, como também permite que o rei branco possa invadir a casa D6, chegando a E7 e capturando o peão de F7 e os demais peões da ala do rei. Então vamos seguir com bispo em G1, rei D6, rei captura B6, rei E7, rei C5, rei captura F7, rei D5, bispo G7, H5, rei captura G6 e, finalmente, as pretas estão completamente perdidas. O peão de H também será alvo de ataque, será capturado e as brancas terão provavelmente 3 peões passados nesta posição. Então, vocês viram que, seguindo os 4 passos, a vitória foi bastante simples para as brancas. Vamos agora ver um segundo exemplo um pouco mais complexo. Este é o nosso segundo exemplo, onde as brancas possuem um peão a mais na ala do rei. E vamos aqui seguir alguns passos citados por Ruben Fine. Precisamos lembrar de um detalhe muito importante. Apesar da existência dos 4 passos, nem sempre nas posições vocês conseguirão vencer seguindo os 4. Às vezes vocês terão acesso a 3 passos ou apenas 2 passos para vencer o jogo. Mas é importante conhecer as 4 formas de jogar, que são muito simples e necessárias para nós enxadristas. Aqui nesta posição, vamos ver uma característica interessante. Temos o bispo das pretas na casa C7. Notem que ele já está bastante limitado em termos de movimentos. Um grande erro a se cometer aqui com as brancas é a tentativa imediata de criação do peão passado. Notem que após a tentativa frustrada de criação imediata do peão, as brancas não conseguem vencer. Do que estou falando? O movimento F5 cheque. Notem que vamos ter, obviamente, aqui o peão passado após G toma F5, G toma F5, mas as pretas seguem com rei F7. Vamos lembrar dos passos do Fine. O rei está aqui, basicamente bloqueando o peão das brancas que está na casa F, e as brancas querem, obviamente, tentar penetrar na posição, também um dos passos importantes para atacar os peões ao lado do rei com o rei, mas o bispo de C7 não permite, então as brancas tentam aqui, por exemplo, o movimento bispo em E5, tentando não só a tentativa de trocar os bispos, como tentar dar espaço ao rei na posição. Mas aqui as pretas seguiriam com bispo em D8, teríamos bispo em D6, por exemplo, bispo em F6, e após esta posição, peço que vocês treinem esta posição, se vocês quiserem, vocês vão perceber que as brancas não conseguem vencer aqui. Inclusive, as pretas guardam a possibilidade de bispo C3 e, quem sabe, em algum momento, o bispo captura B4 nesta posição. Então, vamos voltar. E aqui, nesta posição, por incrível que pareça, o lance ganhador é o movimento G5. Notem que já deixei setas para explicar a vocês a posição. Notem que os peões já estão servindo de barreira para o bispo de casas pretas aqui do nosso adversário. Notem também que o bispo das pretas tem apenas as casas B8 e D8 para jogar neste momento. E um grande detalhe importante, o rei das pretas precisa controlar, está na casa F6, E6, perdão, para controlar o ponto F5, já que é um ponto de ruptura que pode ser decisivo para as brancas. Ou seja, a situação é bastante difícil aqui e a limitação da ação do bispo é extremamente importante aqui para o jogador de brancas. Vamos ver aqui possibilidades para as pretas. As pretas têm bispo D8 e bispo B8. Temos agora, vamos ver então, a primeira ideia com o bispo na casa B8. Temos que ter cuidado com este movimento bispo B8 e também, mais uma vez, evitar a precipitação, pois se tentássemos aqui a possibilidade de bispo em E5, propondo troca de bispos nesta posição, achando que a troca seria favorável ao branco, vamos nos enganar, pois após bispo captura
E5 teríamos F captura E5 e rei E7. E notem que esta posição as brancas não têm como vencer. E as brancas aqui empatariam o jogo. Nos finais jogamos com paciência. Então aqui a manobra no lugar de bispo em E5 seria bispo em G7. Ou seja, nosso adversário vai precisar mais uma vez jogar com bispo, já que o rei se deslocando de E6 vai conceder a possibilidade de F5 para as brancas. Então temos aqui, por exemplo, bispo em C7. Temos bispo em F8. Agora vamos ter duas possibilidades, bispo D8, bispo em B8. Vamos ver aqui primeiro o bispo em D8. Após bispo D8 temos bispo em D6. Notem que após bispo em D6, limitamos totalmente as ações do bispo, que já não pode jogar em E7 ou C7. Se joga em E7, teremos troca de bispos e vitória tranquila para as brancas no final de reis. Então vamos ter aqui, por exemplo, rei F7, e agora temos um dos passos citados por Ruben Fine, ou Fine, o avanço do rei, a penetração do rei no campo adversário. Temos rei A5, por exemplo, rei A8, teríamos rei A6 com vitória bastante tranquila pelas brancas, já que se as pretas tentam jogar com o bispo agora, notem que teremos perda material por parte das pretas. O bispo não tem casas para ir, nem mesmo o rei. As pretas teriam que entregar o seu bispo. Vamos voltar à posição. Paramos para ver aqui após bispo C7, bispo F8, a gente parou para ver o bispo D8. Vamos agora de bispo em B8. Com o bispo em B8 teremos um lance bastante interessante agora. Teremos bispo em D6. Notem que agora, neste momento, se as pretas capturam bispo em D6, vamos ver aqui. Bispo captura D6, teríamos C captura D6. E se rei captura D6, teríamos simplesmente F5 com vitória tranquila das brancas. Notem que neste momento a troca não seria interessante. Então, após bispo em D6, as pretas devem jogar com bispo em A7, mas após bispo em A7, teríamos simplesmente bispo em E5. Notem, o bispo não consegue mais chegar a B8 e as pretas precisam deslocar o seu rei para casas como D7, E7, F7 e teríamos na posição F5 com vitória das brancas, já que as brancas conseguiram criar o seu peão passado, limitando a ação dos bispos adversário, podendo inclusive invadir a posição para capturar os peões lá da dama. Então vamos voltar aqui à posição. Mais uma vez, tivemos o G5. As pretas agora seguem com bispo em D8. Vamos seguir, a gente seguiu com bispo B8, agora bispo em D8. Vamos ter aqui bispo em A5. Note que tentando tirar justamente do nosso adversário a casa C7. Mais uma vez, ele não vai jogar de rei, o rei controla F5. Temos bispo em A7. Mais uma vez, bispo em D6 com bastante força. E finalmente, bispo em D8 para as pretas. Notem que o rei das pretas continua em E6, fixo, controlando a possibilidade de F5 na posição. Mas temos uma coisa interessante a ver aqui. Justamente nesta posição, agora, como ela se encontra, F5 é um lance bonito e vencedor. Mas aqui, o jogador de brancas optou por outra possibilidade. Vamos ver aqui a possibilidade de jogar nessa posição F5 cheque. Teríamos G toma F5 e finalmente rei F4. Notem que agora o rei do nosso adversário vai ter que jogar. Por exemplo, se ele segue com rei F7, teremos rei captura F5 com o nosso peão passado G, o nosso peão que vai manter o rei preso, ou seja, atento a ele, ou seja, será um peão de atração para o rei do adversário, e o nosso rei vai seguir planos futuramente de seguir para a ala contrária. Então, interessante, teremos essa vitória, mas aqui o jogador de brancas optou pelo movimento rei E3, também bonito, também vencedor. Obviamente, seu adversário precisa tomar uma decisão e precisa jogar um lance aqui. Por exemplo, se temos rei F5, teremos rei F3. Se rei E6, teremos rei E4. E agora as brancas passaram a vez para as pretas na mesma posição e as pretas precisam jogar. Se jogarem mais uma vez aqui, por exemplo, com o rei em F7, teremos rei E5 invadindo a posição e teremos uma posição semelhante a que já foi vista lances atrás por nós. Por exemplo, se rei E8, teremos rei E6. E notem, mais uma vez temos um zug aqui, ou seja, uma obrigação de jogar que leva à derrota o jogador de pretas. Vamos voltar à posição. Se após, por exemplo, voltando um pouquinho, depois de rei E3, temos rei D5, vamos ter rei D3, rei E6 e rei E4, mais uma vez, passando a vez na mesma posição para o adversário, ele tendo que jogar, teremos rei F7 e finalmente rei E5, invadindo e vencendo o jogo. Notem que essa posição é interessante, porque os peões brancos estão em casas pretas. Mas temos um grande detalhe aqui. O posicionamento do bispo adversário. Ele está justamente preso à cadeia de peões das brancas. Ou seja, ele não tem como atacar estes peões. O ideal seria estar à frente dela, para justamente ter chance de atacar, ou seja,
nestes pontos aqui, mas não é possível, as brancas não permitiram, e G5 foi um lance belíssimo que levou as pretas aqui, as brancas a uma grande vitória. Mas podemos ver aqui alguns dos passos vistos no nosso primeiro exemplo, no exemplo ensinado pelo Ruben Fine, que além de um grande jogador de xadrez, também era um grande teórico dos finais. Espero que vocês tenham entendido os dois exemplos, espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero contar com os likes de vocês para dar aquele apoio ao nosso canal, espero também contar com seus comentários e irei responder a todos eles. Até o próximo vídeo, valeu!